Abra lá em Hebreus, capítulo número 10, por favor, no versículo de número 24. Que muitas pessoas, muitos líderes, na verdade, pegam esse texto e empurram para as pessoas que saem das suas igrejas, né? Mas vamos analisar o texto que está escrito assim, a palavra. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então Paulo está dizendo aqui, não deixemos de congregar. Mas que congregação é essa que o apóstolo Paulo está falando? Muitas pessoas, muitos líderes, na verdade, pegam esse texto e empurram para as pessoas que saem das suas igrejas. Agora, que igreja é essa que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? A palavra igreja é eclesia, que vem do grego. A palavra igreja, vindo do hebraico, se chama congregação. Agora, que igreja é essa que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que congregação é essa? Abra lá em Hebreus, capítulo número 10, no versículo de número 24. Está escrito assim: Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Perceba que aqui não está dizendo, não deixemos de congregar na Assembleia, não deixemos de congregar na Batista, não deixemos de congregar na congregação cristã, não deixemos de congregar na Assembleia do Campo. Aqui está dizendo, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Em Hebreus não está falando de congregação A e de congregação B. Estamos aqui, não deixemos de congregar, ou seja, não deixemos de se unir. E outra coisa, a igreja ela não é formada de templo material. A igreja ela é formada por vidas. Olha o que está escrito, Atos dos Apóstolos, capítulo número 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos de homens. O Criador não habita em santuário feito por mãos humanas. Então, onde é que o Criador habita? Em nós. 1 Coríntios, capítulo número 6, está escrito: Não sabeis vós que é o templo do Espírito Santo habita em vós? Se vós destruir o santuário do Criador, o Criador também vos destruirá. Porque hoje nós somos o templo. E tinha essas três dimensões dentro do templo: Santo dos Santos, lugar santo e ato exterior. Isso representa o que na nossa vida? O Santo dos Santos representa o nosso espírito, o lugar santo representa a nossa alma e o ato exterior representa o nosso corpo. Em Colossenses está escrito que todas as coisas que aconteceram no Antigo Testamento é sombra daquilo que haveria de vir. O templo no Velho Testamento era uma sombra daquilo que viria. Só que por que o Criador não passava para o santo lugar? Porque existia o véu. O véu era o que separava o santo dos santos e o santo lugar. Era o véu que separava. Só que quando o Salvador morreu na cruz, Mateus escreve dizendo que o Salvador rasgou o véu de cima a baixo. Ou seja, abrindo o caminho para o Criador passar para a alma, passar para o lugar santo que representa a nossa alma. Então, se hoje nós somos o templo do Espírito, como nós podemos desviar da igreja se nós somos a igreja? Como podemos ser desviados se nós somos a igreja? A igreja ela é o corpo onde o cabeça é Cristo. Então, todos os membros, todas as vidas reunidas faz parte do mesmo corpo. Paulo usa aqui, não deixemos de congregar, ou seja, não deixemos de se unir, ou seja, não deixemos de... Se hoje eu sou santuário do Criador, hoje eu tenho comunhão, tanto com o Pai como com o Filho, porque 1 de João está escrito, aquele que tem um Pai tem um Filho. Então, meu querido, quem mora em nós é o próprio Pai e o Filho. Então, como vai existir um desviado se o Pai e o Filho estão morando em mim? Se eu sou santuário, se a Bíblia diz que eu sou santuário, e o Espírito Santo habita em nós, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Pai. E quem tem o Espírito Santo também tem um Filho. Então, se o Espírito Santo
e o Espírito do Filho habita em mim, como é que eu posso ser desviado? Só porque eu saí da instituição? Só porque eu deixei os rituais, agora eu sou desviado? Quer dizer então que eu só sou um eleito predestinado se eu estiver lá dentro? Não, querido. Se eu tiver com essa visão, eu estou anulando o sacrifício de Cristo. Eu estou anulando a graça. Eu estou anulando a obra de Cristo. Anulando a obra que o Criador habita em nós. Então, onde é que o Criador habita? Em nós. Porque nós sim somos, Ele sim pode habitar em nós. Por quê? Porque nós somos criatura feito à sua imagem e semelhante. Nós somos criatura feito à imagem de Cristo. Então o Criador pode morar em nós porque nós somos a obra-prima do Criador. Mas o Criador não habita em templos feitos por mão de homens. Ele habita nas vidas que estão ali. É por isso que muitas pessoas não conseguem reinar em vida, porque são pessoas que se apegam à religiosidade demais ao templo, se apegam aos tijolos, se apegam às telhas, mas a obra, a igreja não é o templo em si, é as vidas. Nós devemos cuidar das vidas dos irmãos e não em si do templo. Hoje se preocupa mais com o material do que com as vidas. Ninguém pode se desviar de Deus.